Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. Neste vídeo vamos falar sobre saída de jogador criticado, a possibilidade do Grêmio não ter arena contra o Flamengo pelo Brasileirão e também o jovem que deve ganhar mais espaço no time gremista. É tudo isso em nome de KTO.com, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, peço que já na arrancada do vídeo deixe o like, importantíssimo like para o conteúdo ser disparado aqui no YouTube a mais gremistas, então me ajude já no início com o like, também se inscreva no canal se ainda não é inscrito, falta muito pouco para a meta aí dos 30 mil inscritos, também ativa as notificações para sempre ser avisado sobre novos conteúdos e deixa a tua opinião sobre todos os temas aqui nos comentários. Primeiro ponto, o Grêmio pode não ter a arena contra o Flamengo, e isso evidentemente é uma preocupação. Afinal de contas, a retomada da arena é uma ótima notícia para o Grêmio. Mesmo sem a totalidade da capacidade de torcedores contra o Galo, ela foi importante. Os torcedores que lá estiveram fizeram uma bonita festa, apoiaram o Grêmio, fora as questões de costume. O Grêmio já está ambientado à arena e se sente muito melhor jogando na sua casa. Tanto é que mesmo com um jogador a menos, o Grêmio jogou bem e ganhou do Atlético Mineiro praticamente toda a partida, foi perder por alguns aspectos específicos lá no final. Bom, tirando isso, o motivo, a questão da iluminação, os refletores, o Grêmio precisa ter isso em dia, funcionando tranquilamente, para poder mandar esse jogo contra o Flamengo. Porque a partida é sem ser no próximo domingo, o outro, 6h30 da noite. Sem iluminação, não sai o jogo. E a informação que vem da CBF é que não existe possibilidade de alteração de horário. Então, ou o Grêmio coloca em dia a iluminação, ou vai mandar o jogo contra o Flamengo em outro estádio. Teria, quem sabe, que pedir emprestado para o Juventude para jogar no Jacone, ver se há possibilidade até mesmo de data, ou mais uma vez ir a Curitiba para jogar no Couto Pereira. O Centenário correria totalmente por fora pelas condições do gramado, embora tenha ajudado já o Grêmio nesta temporada. Mas o fato é que o Grêmio está correndo contra o tempo para colocar essa questão dos refletores. Só que tem somente até essa quarta-feira, o meio dessa semana, para confirmar a casa. Até quarta-feira o Grêmio tem que dizer para a CBF, ó, vai ser aqui o jogo. Não dá para decidir em cima da hora. Então até quarta, quinta-feira no máximo, a gente vai ter uma resposta bem efetiva sobre esse tema. Aliás, uma informação adicional, o Grêmio já entrou com o pedido, o jurídico do clube, de efeito suspensivo para o Renato, que tomou punição dos 4 jogos por ter deixado o campo mais cedo, tirado também as reservas do campo naquela derrota do Grêmio para o Bahia na 4ª rodada do Brasileirão deste ano. O jovem que ganhará mais espaço, estou falando do zagueiro Natan Felipe, ele vem sendo muito elogiado nos bastidores do Grêmio, não só pelos treinamentos, na verdade principalmente pelos jogos, mostrando uma maturidade muito grande, ele tem chamado a atenção e até pela ausência de jogadores ele vai ganhando espaço. Eu já trouxe para vocês aqui no canal que ele está ganhando a vaga da hierarquia do Gustavo Martins, que acabou falhando contra o Galo e inclusive sendo expulso. O Grêmio não tem certeza se poderá contar com o Eli e com o Gemerson na partida contra o Bragantino, a tendência é até que sim, mas não há uma certeza ainda. Lembrando que o Kahneman está fora por suspensão, assim como o Gustavo Martins, que recém lembrei, foi expulso contra o Galo. E aí o Grêmio teria o Rodrigo Caio, que a gente não sabe as condições ideais, ele não tem jogado, e o Pedro Jeromel, que pela idade tem sido uma das últimas opções da posição. Então, mais espaço para Natan Felipe, que é um bom jogador e merece mais oportunidades realmente. Bom, quero falar com você sobre a saída de um jogador criticado. Mas antes, KTO.com, o lugar certo para tu se divertir apostando nas probabilidades, no teu conhecimento de futebol, nos campeonatos pelo Brasil e pelo mundo, tudo no site da KTO, que também tem outros esportes. 20% de bônus no teu primeiro depósito utilizando o cupom Soares. Brinque com responsabilidade para maiores de 18 anos, KTO.com. O jogador criticado que deve sair do Grêmio é Duqueiroz. Ele tem contrato de empréstimo somente até dezembro, veio do Zenit da Rússia. E uma negociação que não foi fácil. O Grêmio precisou insistir e insistir muito para ter esse atleta, que naquele momento também despertou o interesse do Vasco e de outros clubes. Chegou a se aproximar do Vasco, mas acabou por algumas questões não fechando o negócio lá no Rio de Janeiro.
O Grêmio quis muito o Duqueiroz por tudo que ele apresentou no Corinthians, principalmente por ser um jogador que atua em mais de uma função. O Grêmio gostou muito da polivalência que ele demonstrou no Corinthians, antes de sair para o futebol russo. Jogador que poderia atuar como lateral direito, poderia atuar em mais de uma ou até mais de duas funções no meio-campo. De fato, ele atuou em algumas funções do meio-campo também com a camisa do Grêmio, mas a verdade também é que ele não conseguiu ir bem. Uma opinião bem pessoal minha. Achei que foi muito mal do Queiroz. Para mim, é um dos piores jogadores do Grêmio na temporada. Não falta entrega para ele, é um jogador que se entrega e muito, é um jogador que luta dentro de campo, que tem personalidade, mesmo quando joga mal, vai ali, conversa com a gente, que nada mais somos do que um meio campo entre clube e torcedor. Então eu faço esse elogio do Queiroz, mas dentro de campo, muito mal. Talvez mal escalado, tá? Já ouvi alguns colegas de São Paulo dizendo o seguinte: o Duqueiroz no Corinthians, a melhor fase dele foi na primeira função do meio campo, como primeiro volante. No Grêmio, a gente já viu várias vezes aqui, o Grêmio com time reserva, com 4 volantes, ele sendo o jogador mais adiantado, tendo que pisar na área adversária. Assim ele não vai bem. Aliás, quando ele foi segundo volante, jogou numa dupla de volantes, que raramente aconteceu, na derrota do Grêmio para o Bahia, no Alfredo Jaconi, apesar do Grêmio ter perdido e ter jogado muito mal coletivamente, ele foi um dos únicos jogadores que foi bem, se não o único, naquele jogo. Então talvez ele também esteja mal escalado. Vou dar o benefício da dúvida ao Duqueiroz. Mas por que é quase certo que ele vai sair? Eu até perguntei uma pessoa do Grêmio sobre isso, e ela me disse assim: Bruno, não há definição no momento. Essa é uma questão que será definida somente em dezembro. Não quis me passar muitos pontos sobre essa questão. Até porque a gente tem antecipado alguns desejos do Grêmio em relação ao Renato, que depende, não depende. Questão envolvendo o Diego Costa, que o Grêmio pretende que ele fique, mas vai depender também do aproveitamento físico dele até o final do ano, que ele mesmo pediu para só conversar em dezembro, e outras situações. O Duqueiroz, o Grêmio fala assim, ó: final do ano a gente resolve. Só que olha só, a informação mais importante eu vou dizer agora para vocês. A mais importante. Existe um valor de passe fixado. E o Caliel trouxe a notícia. 6 milhões de euros. Não, né? Se fosse 6 milhões de reais, ainda vamos lá, ainda valia o debate. 6 milhões de euros, não tem nenhuma possibilidade do Grêmio pagar esse valor para o Duqueiroz. E duvido que o Zenit vá reduzir muito pelo que ele apresentou. Né? Vamos lá, é muito óbvio de ver que tudo indica que ele não vai ficar. É muito provável que ele não vai ficar, embora o Grêmio nos bastidores ainda não confirme essa situação. O Duqueiroz, que aliás chegou no Grêmio dizendo que queria se destacar no Grêmio para depois voltar para a Europa. O futebol que ele apresentou não foi para jogar no futebol europeu. Duqueiroz é uma saída que tudo indica que vai se confirmar em dezembro, não fica no Grêmio para a próxima temporada, beleza? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e também deixa a tua opinião sobre todos os temas aqui nos comentários. E me segue lá no Instagram, @BrunoSRepórter, @BrunoSRepórter. Segue lá no Insta, troca uma ideia lá, manda um direct, vamos conversar por lá também. Beleza? KTO.com, grande abraço e até o próximo conteúdo.